O Luffy se tornou um Yonkou após derrotar o Kaido, e mostrou que poucos personagens podem enfrentar ele atualmente. Nesse vídeo, eu vou falar sobre os personagens que o Luffy ainda não superou e que ainda podem ser mais fortes do que ele. O Kaido é a criatura mais forte do mundo, e já foi mencionado que em 1 contra 1 sempre aposta em Kaido, dando a entender que entre os personagens da era atual, ele é o mais forte. Levando isso em consideração, ele é superior ao Shanks e Mihawk. O Mihawk possui o título de espadachim mais forte, deixando a entender que é superior ao Shanks, enquanto o Kaido é a criatura mais forte, lembrando que os humanos são criaturas, então ele basicamente tem o maior título de todos. No Databook foi dito que ele é igualado a Big Mom, mas sabemos que ele é um pouco mais forte por feitos e citações, mas a diferença deve ser mínima. Ambos possuem forças bem equiparáveis, e levaria muito tempo para um derrotar o outro. O Shanks e Mihawk devem possuir forças bem parecidas a eles, talvez um pouco menor, mas com bem pouca diferença. O Mihawk durante Marineford afirmou que queria ver a diferença entre ele e o Barba Branca, dando a entender que o Barba Branca seria muito superior a ele, mas a realidade é que o Barba Branca já estava velho e doente e durante a guerra recebeu feridas de todos os marinheiros praticamente. Ele estava muito longe do auge, mas com essa falta do Mihawk, podemos ter certeza que o Barba Branca em seu auge seria muito superior a ele. O Mihawk enfrentava o Shanks de igual para igual, quando o Shanks tinha 2 braços, então atualmente o Mihawk provavelmente é mais forte. Isso significa que tanto Mihawk, Shanks, Big Mom e Kaido ainda são mais fracos que os personagens da velha geração, e aí podemos ver os personagens que eram mais fortes. Muita gente acredita que o Luffy ainda não superou o Kaido, porém, ambos estavam exaustos ao final da luta, sendo que o Luffy enfrentou muitos personagens desde o início de Onigashima, como a Ult, Apu, Numbers, Kaido, Big Mom, além do agente da CP0, que foi a peça-chave na última derrota do Luffy. Enquanto isso, o Kaido enfrentou os 9 bainhas, os Supernovas, a Yamato, mas na realidade, ninguém conseguiu causar dano de verdade no Kaido além do Luffy. E o mais perto que chegaram disso foi o Zoro com o Ashura, mas foi apenas um corte superficial que nem mesmo conseguiu derrubar o Kaido. Além disso, o Luffy afirmou que durante a luta com o Gear 5 aquilo era muito desgastante, e que poderia ter morrido por culpa da interferência do agente da CP0. O Luffy ainda teve mais 2 desvantagens. A primeira é que o Kaido já iniciou a luta em seu auge, pois já estava com uma idade boa e aprendeu tudo o que precisava. Enquanto o Luffy, no início, não sabia nem utilizar os Hakis avançados, e muito menos o Gear 50. Então, em uma batalha onde ele possuísse tudo isso desde o início, teria um resultado totalmente diferente. A última desvantagem do Luffy foi antes do seu Bajirang-gun, pois o Luffy deixou o Kaido atingir ele com inúmeros ataques enquanto esperava o Momonosuke tirar o Onigashima do caminho, ou seja, estava limitado pelo Momonosuke, enquanto o Kaido não dava mínima para a destruição de Onigashima e perca de seus subordinados. No livro Road to Long Tail, é afirmado que, em combate, seu único limite é supostamente sua imaginação, colocando sorrisos nos rostos das pessoas aonde quer que vá. É a encarnação do guerreiro da libertação, Nika, o deus do sol. A Hito no Mi modelo Nika. Essa Zoan mítica carrega o nome de deus do sol. Seu poder oprimiu Kaido, a criatura mais forte do mundo. Ou seja, de acordo com o próprio Road to Long Tail, ele é superior ao Kaido e conseguiu superar ele e oprimir ele. O Barba Branca foi considerado o homem mais forte do mundo, possuindo a Akuma no Mi mais destrutiva do mundo. E ele lutava contra o Gold Roger, o rei dos piratas, de igual para igual. E isso coloca o Roger como mais forte do que os Yonkous atuais também. Outros personagens que poderiam ser escalados juntamente com Roger e Barba Branca são o Sengoku e Garp, pois o próprio Roger afirmou que seria necessário chamar eles para pará-lo, dando a entender que possuem uma força próxima da dele. Além disso, o Garp derrotou os Piratas Rocks com a ajuda do Roger, e entre os Piratas Rocks estavam o Shebek, Barba Branca, Kaido, Big Mom e vários outros personagens fortes. No caso do Kaido e Big Mom, eles não estavam no auge ainda. Isso aconteceu antes mesmo do Kaido enfrentar o Oden, sendo que nessa luta o Kaido era infinitamente inferior ao Kaido atual. Ele não possuía forma híbrida e não demonstrou os Hakis avançados. Apesar disso, uma tripulação com personagens tão fortes não é pouca coisa. O Roger e Garp são extremamente fortes e com toda certeza são mais fortes do que os Yonkous atuais. Além disso, nos capítulos atuais, o Garp está rumo a enfrentar o Barba Negra, um Yonkou atual, e nesse confronto ele pode acabar provando quão forte é. Mais um personagem que se mostrou superior é o Shebek, que foi capaz de enfrentar o Roger e Garp e é teorizado como sendo o mais forte da obra pelos fãs. Esses foram todos os personagens da antiga geração. Agora eu vou falar sobre os personagens da nova geração.
O Shanks pode ser considerado um pouco inferior ao Kaido, pelos feitos e citações, mas isso não significa que ele perderia. Tudo é uma questão de situações. O que sabemos sobre o Shanks até o momento é que ele possui um Haki do Rei muito forte, possui os 3 tipos de Haki avançados, e foi dito no Databook que ele consegue gerar chamas com sua espada, e consegue anular o Haki da observação avançado dos seus adversários. Ele tem uma vantagem contra o Luffy por ser um espadachim, porém, o Luffy conseguiu transformar até mesmo o Kaido em borracha, então isso também funcionaria no Shanks, e sua espada também. Além disso, o Luffy não depende tanto do seu Haki da observação, já que ele pode fazer um ataque tão grande que seria impossível de ser desviado. O Luffy consegue gerar chamas com Red Rock, então as chamas do Shanks não seriam decisivas. Além disso, o Kaido entrou na forma de fogo, que é basicamente um Bottle Breath, que são chamas concentradas, então realmente ele não tem nenhuma fraqueza contra chamas. O Luffy possui regeneração e pode transformar o chão em borracha para atacar ou se defender de ataques, concluindo que ele poderia vencer por matchup. O segundo personagem seria o Mihawk, mas ele seria parecido com o Shanks e provavelmente também perderia para o Luffy, que também poderia transformar sua espada em borracha. O Akainu não tem feitos que provam que ele seria capaz de enfrentar o Luffy, pois o Luffy foi capaz de resistir à forma de fogo do Kaido, que é uma variação do Bottle Breath, que é fogo comprimido, então possui muito mais potência do que chamas comuns, e provavelmente é superior ao magma. E o Luffy poderia acertar ele sem encostar com o Haki do armamento avançado e poderia transformar o próprio magma em borracha. Agora, finalmente indo para os personagens que provavelmente poderiam vencer o Luffy. Primeiramente, eu vou falar do Barba Negra, que possui 2 Akuma no Mis, a Gura Gura no Mi e a Yami Yami no Mi. Narrativamente, o Tite tem potencial para ser o vilão final. Ele foi capaz de criar uma cicatriz no Shanks antes mesmo de possuir nenhuma Akuma no Mi. Atualmente no mangá ele está enfrentando o Law, e na verdade não mostrou ser tão forte, mas minha suposição é que ele vai despertar suas 2 Akuma no Mis. O Luffy é muito beneficiado pela sua fruta, então ele poderia se prejudicar pela Yami Yami no Mi, anulando seus poderes. O Luffy ainda tem seus hakis avançados, mas seria difícil rivalizar com uma Gura Gura no Mi despertada, e o Tite já provou possuir uma determinação tão forte quanto a do Luffy, então seu haki também deve ser forte. Indo para o último personagem, dessa vez eu vou falar do Ainsama, o personagem mais misterioso de One Piece. Tudo que temos dele é o fato de ele ter dizimado uma ilha junto do Sabo. Narrativamente, ele também aparenta ser extremamente forte e possivelmente possui uma arma ancestral ou uma Akuma no Mi quebrada. Ele pode acabar sendo um vilão final, e bem provavelmente é bem mais forte do que o Luffy, sendo bem possível dele ser o responsável pelo século perdido. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal para apoiar meu conteúdo e comente aí embaixo se concorda com essa lista ou teria outros personagens para adicionar.